eu vou atropelar um pouco aqui, porque eu acho que o tema, e em cima daquilo que a professora Maria Lívia estava falando, eu gostaria de convidar a professora Maria Elizabeth Barreto Tavares, dos Reis, que trata exatamente isso, né? A construção da identidade de gêmeos, algumas reflexões, né? Que vai ao encontro daquilo que a professora Maria Lívia estava falando. Então, professora Maria Elizabeth, a palavra é sua. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, por estar aqui. Em primeiro lugar, a professora Ema, como já coloquei em outro momento, e a toda essa equipe maravilhosa, né, que vem fazendo esse trabalho tão bonito. Eu vou disponibilizar aqui alguns slides para a gente poder conversar um pouquinho. Só um instante. Só me avisem, por favor, se já está visível. Sim. Está sim, professor. Ok. Vou colocar aqui em modo tela cheia e eu não vou vê-los, né? E qualquer coisa vocês me avisem, por gentileza. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a professora Lívia e o Gustavo, que colocaram de forma assim tão interessante o trabalho que vem sendo realizado por vocês na clínica com gêmeos, né, e com pais de gêmeos. Depois, se sobrar um tempinho, eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito disso também. Enfim, pensando aqui em como realizar, como é que essa identidade em gêmeos se constrói, eu trouxe aqui algumas reflexões. Eu acho que não são verdades absolutas, mas algo para a gente pensar. Em outros encontros, eu acho que eu cheguei, inclusive, a colocar essas perguntas, né, que eu já ouvi de alguém, e que é: como você se sente por ser gêmeo? E, por outro lado, como você se sente por não ser gêmeo? Eu acho que são universos diferentes e que nós precisamos pensar com muito carinho. Gostaria, inclusive, de comentar com vocês que todas as fotos que eu coloquei nos meus slides são retiradas da internet, então são de domínio público, ok? Então, eu fico pensando, eu nasci singular, né? Nasci fui fruto de gestação de um bebê apenas, e aqui, em alguns momentos, eu vou me referir ao gêmeo, ao gemelar e ao singular, certo? Então, eu acho que eu tento entender o mundo dos gêmeos, mas não consigo fazer totalmente, justamente por ter nascido singular. Eu tenho me ocupado muito de alguns cuidados e algumas pesquisas, né, no sentido de como as mães se preocupam com a questão dos gêmeos, né, quando elas se deparam com a notícia de que estão gestando gêmeos e como é que elas vão se sentindo a respeito. E eu vejo que tem uma preocupação muito grande delas em termos de saber a respeito dos ritmos de desenvolvimento dos seus bebês desde a situação intraútero. E muitas vezes, quando a gente ouve as mães pessoalmente ou lê os seus relatos nas redes sociais, eu percebo assim, o quanto elas se preocupam em manter as semelhanças e nem sempre em perceber as diferenças. Isso vai desde a preparação de roupas, brinquedos, preparação do quarto que os nenéns vão ocupar quando nascerem e assim por diante, né? E pensando sempre em privilegiar as semelhanças. Eu trago aqui como exemplo para nós pensarmos um caso de uma dupla, né? Então era um menino e uma menina que vieram ao meu consultório há alguns anos atrás, e a questão era que o menino estava muito ligado à mãe, queria ficar, eu diria, acoplado ao seio a maior parte do dia, enquanto a menina se recusava a mamar. Isso era uma situação assim que gerava um sofrimento imenso na mãe, principalmente porque a menininha, quando eles nasceram, ficou mais tempo no hospital e o menino foi para casa com a mãe. Então a mãe se sentia sempre devendo algo para essa filha, achando que ela tinha recebido menos cuidado, menos atenção do que o garoto. E foi preciso um trabalho com ela e o pai, para que pudessem entender os ritmos que ambos estavam desenvolvendo e que naquele momento ela estava pronta para o desmame, enquanto ele ainda não estava. Então, quando a gente pensa nisso, eu acho que tem muito a ver
com o que a professora Lívia e o Gustavo mencionaram, no sentido de poder entender a questão da individualidade e a questão do funcionamento daquela dupla também, certo? Acho que são coisas aí para a gente pensar e que implicam em algumas questões, eu acho que muito especiais. Eu vou voltar aqui os meus slides um pouquinho para a gente poder pensar que a relação estabelecida entre a mãe e o bebê singular, desde o útero, eu acredito que seja diferente do que ocorre com a mãe de gemelares, porque ela precisa preparar um locus afetivo para 2 bebês, e não apenas para um só, tá? Na minha pesquisa de doutorado, eu observei gêmeos durante o primeiro ano de vida, e eu percebia que eu os acompanhei semanalmente, né, foram 5 pares ao longo de um ano de cada par, né, e eu percebia que usavam roupas idênticas, nomes muito semelhantes, e muitas vezes os nomes das crianças eram diferentes, mas os apelidos eram iguais. E isso, para algumas crianças, eu percebi que trouxe alguns problemas, no sentido assim, de um par em especial, por volta dos 4 anos de idade, apresentou a seguinte problemática. Um dos meninos em especial, eles eram gêmeos idênticos, ele simplesmente não sabia qual era o nome dele. Então, são questões que nós precisamos pensar quando nós estamos aí refletindo sobre como que a identidade é construída. Então, se a gente for ver, para pensar na identidade, e quando eu falo em identidade, eu estou falando no sentido assim, de quem sou eu, o que eu penso a respeito de mim mesma, e como que eu me relaciono com o meu mundo interno e externo. É a isso que eu estou chamando de identidade nesse momento. Nós podemos encontrar definições outras na literatura, mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês é justamente a respeito disso. Quem sou eu? Como é que eu me sinto? Como é que eu me relaciono comigo mesmo? O que eu penso a respeito de mim? E como que é o meu relacionamento com o meu mundo externo? Se nós formos pensar em como é que essa identidade se constitui, nós vamos ver que ela é permeada por aspectos genéticos, maturacionais e também através dos relacionamentos afetivos. Ontem nós tivemos aí um dia inteiro de encontro, onde essas questões foram muito abordadas, né, por especialistas do mundo inteiro, ou de várias partes do mundo, e não cabe a mim ficar especificando tanto essas questões genéticas e maturacionais, que já foram tão bem colocadas. Mas em termos de relacionamentos afetivos, eu acho que nós temos muito a pensar, no sentido de como é que a mãe se relaciona quando os bebês são singulares e quando nós estamos na vigência de uma relação com gêmeos. Então, se nós pensarmos na relação entre o bebê singular, a sua mãe e o seu pai, essa dupla, ela é vista de uma forma tão absurdamente intensa e colada, vamos dizer assim, que o Winnicott, por exemplo, diz que para quem olha no início da vida, enxerga mãe e filho, enxerga 2 pessoas, mas a forma como o neném se sente é como se eles fossem um só. E tendo o pai para auxiliar para que essa mãe possa exercer as suas funções enquanto ela e o bebê estão assim tão juntinhos, mas que depois o nenê e a mãe precisam se separar. Já no caso da mãe de gemelar, a coisa é um pouco mais complicada, porque cada bebê precisa se separar da mãe, mas precisa também se separar do irmão para que eles possam se constituir como seres individuais, separados que eles realmente são. E aí nós precisamos pensar em todas as questões emocionais que permeiam essa relação, seja entre mãe e gêmeos, seja mãe com cada gêmeo, entre os 2 cogêmeos, e depois também temos que pensar, né, na relação desse trio na presença do pai ou amparado pelo pai. Então, todos esses relacionamentos
interferindo na forma como esses bebezinhos vão se desenvolver ao longo da vida, tá? Uma outra coisa que nós precisamos também pensar é que tipo de pesquisas vêm sendo realizadas a respeito do processo de individualização. Nós publicamos há pouco tempo um artigo de revisão a respeito desse tema e encontramos vários textos, mas vendo todos os critérios que nós utilizamos, a gente chegou a 14 textos apenas. E nós separamos, né, os temas que apareceram nesses 5 que vocês podem verificar aqui. Então, práticas educativas na família, na escola, relação da mãe com os gêmeos, relação entre os gêmeos, relação da mãe com cada gêmeo. E aí nós fomos encontrando algumas coisas que já foram, inclusive, abordadas, né, pela professora Lívia e pelo Gustavo, que por vezes o cogêmeo substitui a mãe em algumas situações, em outros momentos há necessidade de estudar a questão da relação materna versus a identificação e percepção dos atendimentos a cada cogêmeo. Em relação à escola, a gente encontra algumas divergências, né, quanto à forma de colocar essas crianças na escola, se juntos ou separados. E eu concordo com a professora Lívia que não há uma regra para isso, nós precisamos pensar que cada caso é um caso, tá? Entretanto, eu acho que há necessidade, sim, do bebê se desenvolver e se perceber como separado de um outro. Isso é inerente ao ser humano, né? E nós vamos ver que nesse processo todo, os gêmeos passam por situações mais complicadas, acredito eu, do que nós que somos seres que nascemos singulares, né? Estou dizendo aqui para quem nasceu singular como eu, sabendo que deve ter aí vários gêmeos assistindo o nosso encontro. Aqui uma outra pesquisa que nós fizemos, e aí com o objetivo de ouvir os próprios gêmeos. Foi uma pesquisa que nós realizamos com 12 pares de gêmeos de 25 a 40 anos, ouvindo a história de vida deles e utilizando a EDAL, que é a Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada. Essa escala vai trazer para nós qual é o diagnóstico em termos de adaptação que essa pessoa faz em relação à própria vida. Eu, em função do tempo, não posso falar muito sobre a EDAL, mas ela traz para nós uma ideia de como está a saúde mental de quem é submetido a ela, e mais no sentido assim de ver como que essa pessoa está ou não adaptada à própria vida, tá? Nós encontramos situações diversas, né? Então, gêmeos que cursavam as mesmas graduações, trabalhavam nas mesmas empresas, alguns que vivenciavam um processo de individualização e construção de identidade própria, de certa forma comprometida, tá? Encontramos também alguns que eram considerados com uma adaptação razoável, mas que estavam em crise naquele momento, principalmente gêmeos que foram tratados ou percebidos ao longo da vida de uma forma muito semelhante. E nós verificamos que, em geral, os gêmeos que apresentavam uma adaptação eficaz, prioritariamente ou mais frequentemente, tinham sido identificados pelos pais desde o início da vida, tá? Eu vou usar aqui um termo, parafraseando o Winnicott, né, que eu acho que esse processo de individualização suficientemente bom, ele pode ser melhor obtido se a família procurar conhecer as características físicas e emocionais de cada cogêmeo desde o nascimento. E sugerindo, inclusive, utilizar de recursos como pulseiras e outros adornos para facilitar a identificação. Pelo menos, enquanto eles forem muito pequenininhos, eu acho que convém o uso de vestuário diferente para facilitar a identificação. E quanto aos nomes, eu acho que evitar nomes parecidos demais, porque às vezes tem uma alteração de uma letra só, ou um apelido também muito parecido, que isso pode dificultar o processo de identificação da criança pelas outras pessoas.
Depois que eles crescem, a coisa é diferente, porque eles próprios podem escolher usar roupa parecida. E quando eu falo crescer, pode ser criancinha de 3, 4 anos de idade. Isso deve ser respeitado também, tá? Acredito que, para que haja, então, esse desenvolvimento satisfatório da identidade, há necessidade de considerarmos alguns desses detalhes que eu fui comentando com vocês, mas se essa identidade for desenvolvida de uma forma mais adequada, isso poderia promover, então, a maior independência, relações afetivas e profissionais mais saudáveis, né? E lembrando, todos nós dependemos de algo, de alguém, e que esse processo de maturação e busca de independência é um processo contínuo, tá? Em relação aos pais educadores, eu acho que há necessidade, sim, de respeitar os gêmeos em suas individualidades e visando o desenvolvimento e adaptação aos diferentes contextos da vida. Coloquei essa figurinha aqui até para pensar, olha, se estiver tão difícil saber quem é quem, temos que usar recursos que às vezes são até engraçados, né? Em relação aos próprios gêmeos, priorizar a própria individualidade, evitar a dependência muito grande do irmão gêmeo, e, quando necessário ou possível, partilhar, sim, com certeza, alegrias e dores com o respectivo cogênero. Quando eu coloco aqui evitar a dependência absurda do irmão, eu estou falando em poder, sim, priorizar a própria individualidade, porque eu percebo que, para alguns gêmeos, manter um mínimo de individualidade, às vezes, são questões muito difíceis de obter, de vivenciar, né? Nesse sentido é que eu trago, então, essas reflexões para vocês e agradeço aqui mais uma vez a oportunidade de estar com todos aqui. Já deixei aí o meu e-mail, caso alguém tenha interesse ou queira conversar alguma coisa. Muito obrigada. Professora, já temos uma pergunta aqui. Pois não. Quando fala das semelhanças que a mãe busca em brinquedos, quarto, roupas, tem a ver com querer itens iguais ou a equidade para que não haja preferências por um ou por outro gemelar. Sim, sim. Então, agora, eu colocaria, além disso, uma outra coisa. Como se cria uma identidade quando a sociedade trata os gêmeos de forma singular? Porque normalmente a gente encontra assim, fala com os gêmeos, ou a junção dos nomes, né? Você tem, se pega dois nomes e se junta num só para se referir aos dois, né? Muitas vezes de forma carinhosa, mas é isso. E eles, por mais que os pais tomem cuidado desta forma, mas as pessoas de fora tratam os gêmeos não como indivíduos separados ou isolados, mas tratam como se fossem singulares, né? A dupla é uma coisa só. Sim. Como é isso? Não, pode continuar. Não, era isso que eu gostaria de saber também. Ok, desculpa interromper. Eu acho que isso é uma das coisas assim mais importantes, inclusive do trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje, que é no sentido assim de tentar chamar a atenção da população para isso, tá? Por quê? O que o mundo pede, ou que a maior parte das pessoas pedem, é que os gêmeos funcionem de forma igual ou quase que idêntica. E quem pode ajudar os gêmeos a funcionar, a serem percebidos de uma forma diferente desde o início da vida, eu acredito que são os pais. Eu tenho acompanhado, nesse momento, alguns residentes de um programa de residência multiprofissional em saúde da mulher. E um dos campos onde nós atuamos é justamente na maternidade do HU. E lá, por ser uma maternidade que trabalha, né, com gestantes de alto risco, recebe muito gemelar. E com isso nós temos, às vezes, situações onde a mãe se sente em situações de uma angústia tremenda. Por quê? Ela tem um bebezinho com ela no leito e o outro bebezinho está na UTI. E que ela não sabe se vai poder levar para casa ou não. Ou, às vezes, dependendo das circunstâncias, quando nascem muito prematuros, às vezes até um deles correndo risco de vida.
E isso faz com que ela tenha que se dividir, porque no, na, na, o desejo dela é que ambos tenham um desenvolvimento idêntico, mas ela precisa ter que se haver com isso, que eles são indivíduos separados, eles não são uma pessoa só. Então, acho que isso que você coloca, professor, é algo assim absurdamente grande, no sentido da angústia que a mãe passa, que os pais passam quando os filhos não são percebidos de forma diferente, seja pelos outros familiares ou professores, etc. Mas são eles que são os primeiros responsáveis por promover essa diferenciação. Por isso eu coloco que no início da vida, se puder usar adornos diferentes, roupinha diferente, se for o caso até colocar a inicial do nome, sabe, o nome completo na roupinha de cada um, eu acho que isso ajuda. Professora Maria Líbia? Eu queria só, para não tomar mais tempo, agradecer à professora Beth pela apresentação muito interessante e porque me dá a sensação do quanto a gente tem o que conversar, o quanto a gente precisa dialogar. Então, só queria realmente agradecer. E depois, não agora, não necessariamente agora, queria ver se a gente abria um espaço de conversa sobre algo que tem me preocupado um tanto, que é quando os gêmeos não aproveitam, os gêmeos adultos, Sim. não crianças, quando os gêmeos adultos não aproveitam a existência do seu par e transformam essa relação numa relação difícil, numa relação de rivalidade e às vezes num rompimento, não é? Eu tenho tido a impressão de que o rompimento é um caminho infeliz numa situação qualquer, mas sobretudo numa situação como essa. Acho que talvez depois conversar com o Gustavo, com a professora Emma, com o painel, se a gente não teria algo mais a nos ocupar com relação à prevenção, se for o caso, de relações conflituosas. Né? Tá, fica aí a dica. Uhum. Lívia, eu acho que isso que você coloca é fantástico. Inclusive, enquanto você e o Gustavo falavam, eu fiquei aqui morrendo de vontade de fazer 1000 perguntas e, enfim, querendo trocar figurinhas. Por quê? Eu acho que quando, não me lembro agora qual de vocês dois que disse, olha, quando a gente aponta isso ou aquilo lá para o grupo de psicanalistas que atendem, vou chamar aqui de singulares, e a gente fala, olha, gêmeos pode ser diferente por causa disso e daquilo, eles ficam, eu não tinha pensado nisso. Essa frase, eu não tinha pensado nisso, eu tenho ouvido há anos. E eu acredito que isso acredito não, eu tenho certeza, isso me faz pensar no quanto que nós precisamos chamar a atenção de outros profissionais da psicologia, das diferentes vertentes teóricas, metodológicas, para perceber, olha, nós precisamos sim ouvir os gêmeos para que eles contem para nós o que a vida deles tem de diferente dos singulares, até para poder entender e nós, profissionais, nos prepararmos para cuidar das questões possivelmente psicopatológicas e das alegrias, como vocês colocaram. Assim, tem que ser tudo diferente? Não, calma aí. É bom demais ter essa duplicidade, né? Eu percebo isso o tempo inteiro, até pelo fato de ser mãe de gêmeas, né? Então, eu acho que assim, Beth, concluindo, eu penso assim, se a ideia da gente no braço clínico é o que os gêmeos nos ensinam, o que a clínica com gêmeos nos ensina, eu estou querendo saber, eu estou querendo aprender com gêmeos que se relacionam muito bem, o que eles podem nos ensinar para a prevenção de relações familiares tão violentas. Tem um comentário aqui que eu acho que vocês três poderiam responder, que é assim. Lembro que quando éramos crianças, a mãe sempre falava nos conflitos que havíamos nascido juntas para sermos sempre amigas. A minha identificação de individualização só aconteceu na vida adulta. Será que a forma de abordagem da mãe nesses conflitos promoveram essa demora no rompimento ou para o rompimento
Eu acho que sim, Gabriel. Ah, não, não é Gabriel. Gabriel colocou, mas é a Nicláudia que pergunta. Cláudia, isso. Eu acho que sim, viu, Nicláudia? Eu acho que posso falar também pelos meus colegas. A abordagem da mãe pode promover a demora no rompimento, mas existem abordagens de mães que promovem o rompimento, só que um rompimento no sentido ruim da coisa. Tem irmãos que não se falam há anos, e eu estou certa de que não dá para pensar que a mãe não tem nada a ver com isso. Né? Mas, assim, acho que esse é um outro tema, talvez a gente devesse fazer assim um seminário clínico dentro do braço clínico para discutir a questão dos rompimentos bons e dos rompimentos tristes. Uhum. Lívia, eu acho que isso que você coloca me faz pensar no seguinte, naquela pesquisa onde nós trabalhamos com gêmeos adultos, eu encontrei algumas situações onde alguns gêmeos dizendo que eram vestidos iguais até a adolescência. Quando eles próprios começaram a ganhar algum dinheirinho, então eles compravam roupas diferentes. Essa coisa da roupa, que pode parecer muito, né, artificial, mas eu acho que ela tem um simbolismo muito grande também, no sentido deles quererem se diferenciar e talvez naquela circunstância a família não ter colaborado para. E aí tem o outro ponto, né, que é quando a comparação entre eles é grande demais, no sentido de ficar, olha, você devia ser tão bonzinho quanto fulaninho, porque às vezes fica naquela, né, de que um gêmeo é o bom e o outro nem tanto. Então, acho que isso também poderia contribuir para esses conflitos. Eu acho que é em casa que tudo começa, eu acho que tem que ter um cuidado grande demais. Professoras, então, para o 6º encontro de gêmeos, já temos o tema. Rompimentos. Pode ser? Pode ser sim, Ricardo. Estão convidadas. Tá. Eu agradeço a presença de ambas, a fala maravilhosa, né, e esclarecedora da professora Maria Lívia, do Gustavo, da professora Maria Elizabeth, e eu acho que foi enriquecedor